Olá, querido colega professor. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o diário escolar digital e como a gente deve uma boa prática em relação ao diário e ao que manda a resolução do diário. Eu já fiz outros vídeos sobre livro de pontos, sobre extra classe, mas esse é sobre diário. Por que o DED é tão importante? Ele é o registro de todo o percurso do aluno. Tudo que acontece com o aluno, você vai registrar lá no DED. A sua presença, a sua ausência, a sua nota, a sua avaliação é a ferramenta que vai alimentar. E o DED é essa ferramenta que ela vai alimentar o CIMAD, que vai ter toda a trajetória estudantil do aluno, né? Mas todos os sistemas de monitoramento, todos os sistemas estatísticos, tanto até o Educacenso, tanto nas esferas estaduais como federais, eles vão colher as informações do CIMAD. E quem que alimenta o CIMAD? O DED, essa parte de avaliação e frequência, é o DED que alimenta o CIMAD. E ele também deve estar de acordo com os seus lançamentos do seu livro de ponto. Não podemos esquecer disso, né? Vamos entender um pouquinho como que funciona o sistema. O quadro de pessoal, aquele quadro que é alimentado quando você pega uma designação, quando você escolhe suas turmas para os efetivos, ele é alimentado ali, ele tem até o seu horário, tudo direitinho. Esse quadro, ele comunica com o CIMAD. Ele está na mesma plataforma do CIMAD, onde tem todos os dados do aluno, dos professores, da escola, tudo que é sobre a escola está ali no CIMAD. E o DED, o Diário Escolar Digital, também funciona no sistema do CIMAD. Então, todos esses sistemas, eles estão interligados, eles estão numa mesma plataforma. Aí o quadro pessoal comunica com o CIMAD com o quadro pessoal com o DED com o quadro pessoal. Tanto é que você pode reparar que enquanto não está tudo em ordem, você não está cadastrado direitinho no quadro pessoal e no CIMAD, você não tem acesso ao DED. E o DED alimenta também o CIMAD. Só que para que o DED alimente o CIMAD, ele tem que estar fechado. Então, depois que você colocou toda a trajetória lá do bimestre, você tem que, no final do bimestre, fechar para que as informações possam ser migradas, né? E o DED tem que estar fechado para que ele possa estar alimentando o CIMAD e as outras plataformas. Gente, tão importante quanto o registro no livro de ponto, quanto, como eu já falei em vídeos anteriores, é o registro no DED. O DED diário, o nome diário já dá a sugestão para a gente. É uma coisa que tem que ser feita diariamente, no dia onde ocorre o fato. Ou então, eu diria mais, na minha prática docente, eu abri as minhas aulas da semana todas antes da aula. Antes, no começo da semana, eu já abria todas as aulas da semana, inclusive colocava a descrição tudo direitinho, para na sala de aula eu poder fazer só a chamada. Aí você consegue fazer pelo celular mesmo, é rapidinho e torna a sua aula mais rápida, mais produtiva. E o seu DED deve estar retratando exatamente o que tem no seu livro de pontos e o livro de ponto o que tem no DED. Os dois têm que estar em concordância. Gente, bimestre vencido deve ser bimestre fechado. Finalizou o bimestre, acabou de dar as aulas do bimestre, encerra. Claro, antes de você fechar o bimestre, você deve conferir se você lançou realmente todas as aulas, se não lançou aula em duplicidade, mas confere. Se você vier trazendo certinho, vai estar certinho. Você olha lá as previstas e as dadas, se está batendo, se não estiver batendo, você já procura e já olha o que está acontecendo, porque no final do período, essas aulas não podem nem faltar e nem sobrar. Então, você levando certo, não vai ter erro.
A mesma coisa para as atividades avaliativas. Você deu a atividade avaliativa, corrigiu, já lança a nota, não fica demorando, né? Eu sei que você tem o prazo de até 5 dias do encerramento do bimestre para poder lançar, mas não espera a última hora, já lança, vai lançando à medida que você vai aplicando, né? Não esquece também das recuperações. A recuperação, ela deve ser paralela, por isso que tem duas colunas lá para você colocar. O aluno perdeu a avaliação, você vai lá na substitutiva e coloca. O aluno perdeu média, você deu uma nova chance, coloca lá na substitutiva. Mas, se mesmo assim tiver algum aluno que não conseguiu média, você tem que abrir uma aba de recuperação lá nas avaliações e recuperar e tentar recuperar, dar oportunidade de recuperação para esse aluno. E é tão importante você deixar fechado, porque enquanto não dorme uma noite ali fechado, o DED não alimenta o CIMAD. E o CIMAD é a base de todo o sistema de administração escolar de Minas Gerais. Dele, ele vai alimentar a SRE. Enquanto não tiver o alimento de todos os CIMADs, de todas as escolas, a SRE não vai poder alimentar o sistema da Secretaria de Estado de Educação. E, enquanto isso, ela não pode fechar aquele período para poder fazer as suas estatísticas, ver as políticas públicas, mas o CIMAD também ele alimenta direto o MEC, o Educacenso, que também vai, tanto um quanto o outro, vai influenciar as políticas públicas para que a gente possa, então, ter uma educação mais eficiente. Também vai alimentar o CIGAI e todos os outros sistemas aí, vai vir as informações do CIMAD. Por isso que é tão importante você estar em dia e não deixar bimestre aberto. Se for preciso, pode acontecer de precisar abrir, mas precisou abrir, conserta e fecha no mesmo dia. Esses prazos que eu falei está na Resolução 4055 de 2018. Então, ela vai falar sobre os registros, tanto no CIMAD como no DED, e que é o sistema de administração escolar. Então, vai ficar fácil que a gente vê que toda a administração escolar, tudo sobre a vida escolar da escola, dos servidores, dos alunos, estão ali no CIMAD. E no parágrafo 3º, ela pede o quê? Que essas informações, elas devem ser fidedignas, quer dizer, elas têm que ser fiéis, têm que ser verdadeiras, ele roga pela veracidade, tem que ser de qualidade, né? Não é de qualquer jeito, e tem a tempestividade, quer dizer, a gente não pode demorar com as informações, porque a gente atrasa todo o sistema quando a gente não põe as informações de forma correta, em tempo correto. O artigo 4 dessa resolução vai falar sobre o DED. Então, o que é possível fazer no DED? Você vai visualizar, registrar e visualizar a frequência dos estudantes, então tem que ser diário, vai poder acompanhar o rendimento escolar desses estudantes, por isso que você deve estar sempre alimentando e vai então possibilitar o registro dos dados cotidianos da escola e a identificação a tempo dos problemas. Então, se tem um aluno infrequente, vai dar para ir atrás desse aluno antes de fechar, não pode esperar fechar o bimestre, por isso que você tem que estar com o seu registro lá em dia. Ah, tem um aluno que está com um problema no rendimento escolar, o especialista vai poder identificar se isso antes do encerramento através do DED. Agora, se você não registrou no DED, não tem como. Então, se você tiver com tudo registradinho, vai poder possibilitar o planejamento e execução de ações estratégicas em tempo da gente poder, assim, vamos colocar entre aspas, salvar esses alunos. No artigo 12 dessa
resolução, ela vai falar sobre a competência de cada servidor em cada escala e fala, no artigo 12 é sobre o professor. Então, o professor, qual que é a obrigação do professor? Colocar a frequência diária dos estudantes, no máximo semanalmente. Então, o supervisor ele deve semanalmente consultar se você está colocando em dia, se não, ele deve te notificar, né? Inserir os conteúdos lecionados nas aulas em até 5 dias úteis, quer dizer, tudo deve ser feito na semana, não pode deixar passar o registro de uma semana para outra. Informar as avaliações, as oportunidades de aprendizagem que você deu. É aquilo que a gente falou lá atrás. Senão, não tem como traçar estratégias, não tem como. Depois que, tipo assim, o aluno já perdeu o bimestre inteiro, ou com falta, ou em aproveitamento, fica difícil ajudar e tomar alguma decisão. Então, os resultados finais estão aqui em até 5 dias. Quer dizer, o ideal é você fechar esse bimestre assim que o bimestre encerra, mas você tem no máximo 5 dias para fechar. E é muito importante não deixar bimestre aberto depois de prazo. Então, é uma coisa, porque isso atrapalha todo o sistema, né? Então, se a gente estivesse numa escola particular, a gente teria que cumprir os prazos e entregar tudo que eles pedem. No Estado não pode ser diferente, nós devemos cumprir os prazos e entregar tudo no tempo certo. Então, quero agradecer, muito obrigado pela atenção e espero ter ajudado e esclarecido sobre a necessidade da gente manter o nosso DED em dia.